Então imagina que para esse espírito que está aqui agora, vivendo dentro de um corpo humano, essa experiência humana, o tempo é uma prisão. Então, dentro da nossa existência como humanos que somos limitados pelo tempo, o nosso grande papel aqui é ultrapassar as barreiras da limitação do tempo para o entendimento de que o tempo ele não existe para a nossa essência. Olá, queridas consciências, chegando aqui hoje com a lição 346 do livro Um Curso em Milagres. Se você chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui no canal você encontra uma playlist chamada Um Curso em Milagres, onde você vai encontrar todas as lições que já foram gravadas deste livro. Tudo bem? Então assiste essa lição e depois você dá uma olhadinha lá na playlist que tem muita coisa legal para sua expansão de consciência. Então vamos lá, o que essa lição de hoje nos diz? O título diz: hoje a paz de Deus me envolve e esqueço todas as coisas exceto o seu amor. Pai, hoje desperto com milagres, corrigindo a minha percepção de todas as coisas. Corrigindo a minha percepção de todas as coisas. Olha só, dentro desse processo de expansão de consciência que nós estamos percorrendo nesta jornada temporariamente humana, corrigir a nossa percepção de todas as coisas é o que nos faz expandir a nossa consciência. E isso está ligado ao entendimento de quem somos nós. Seguindo aqui a lição, ele diz: e assim começa o dia que compartilho contigo, como compartilho a eternidade, pois neste dia o tempo deu um passo de lado. Olha só, gente, como essa lição ela está profunda. Então aqui nós estamos reconhecendo que somos um com Deus na eternidade. Então, o Filho, somos o Filho de Deus e nós estamos reconhecendo esta eternidade de nós com Deus. Então, dentro da criação, a criação, a realidade de quem nós realmente somos, está muito além do tempo. Então, o tempo é um conceito que só é vivenciado nesta dimensão aonde nós estamos. Mas o Espírito, a nossa essência, aquele Filho de Deus que habita em cada um de nós, ou seja, essa centelha divina, esse eu superior, Espírito Santo, são vários nomes que denominam uma única essência, a essência divina. Então, para essa essência divina, não existe o tempo e também não existe o espaço, mas aqui a lição está falando especificamente do tempo. Então, nós, dentro dessa lição, a gente toma uma decisão, a gente faz uma escolha de deixar as questões do tempo de lado para nos conectar com Deus, com o Pai Criador. Lembrando aqui também que o conceito Deus do livro e o conceito Deus dentro da espiritualidade, ele foge, ele é diferente do conceito Deus dentro das religiões. Então, esse Deus aqui, ele é o Deus macro, o criador de tudo o que é. Esse Deus não é um ser, não é uma entidade que tem lá uma característica muito humanizada. Não, este Deus é a energia primordial que dá existência a tudo. Então não é um ser, é uma consciência, uma força. Seguindo aqui, ele diz: não busco as coisas do tempo e por isso não olharei para elas. Então aqui também na lição estamos tomando consciência de que nós não viemos aqui nessa experiência para buscar as coisas do tempo, que são limitadas. Para e pensa na questão do tempo. Tudo é limitado dentro do conceito tempo.
E imagina esse espírito que está aqui dentro, vivenciando essa experiência dentro de um corpo que se limita pelo tempo, aonde tudo tem um prazo de validade, tudo tem um tempo e esse tempo é muito curto, considerando que esse espírito ele vive dentro da eternidade. Então imagina que para esse espírito que está aqui agora, vivendo dentro de um corpo humano, essa experiência humana, o tempo é uma prisão. Então, dentro da nossa existência como humanos que somos limitados pelo tempo, o nosso grande papel aqui é ultrapassar as barreiras da limitação do tempo para o entendimento de que o tempo ele não existe para a nossa essência. E aí, uma forma, gente, de compreender que este tempo ele é uma ilusão e ele não existe é a gente elevar a nossa consciência. E uma das coisas que podem nos trazer esse entendimento com relação ao tempo é a meditação. Mas não é qualquer meditação. É aquela meditação aonde você vai a um estado de consciência profundo. E aí, nesse estado de consciência profundo, você consegue perceber que o tempo não existe quando você eleva a sua consciência. Você ultrapassa a barreira da limitação do tempo através de processos profundos, como, por exemplo, a meditação. Então, se você ainda não medita, começa a meditar hoje e se aprofunda nessa técnica que é milenar e é uma técnica que transcende todo o entendimento da matéria. Seguindo aqui, a lição, ela diz também: quero esquecer todas as coisas, exceto o teu amor. Ou seja, eu quero esquecer todas essas ilusões aqui da terceira dimensão, todos os meus problemas, todas as minhas contas para pagar, todas as minhas questões emocionais, todas as minhas questões aí financeira, familiar, todas as coisas relacionadas a essa dimensão, para poder perceber o teu amor. Então eu quero esquecer tudo menos o teu amor. Então eu quero me conectar de uma forma tão profunda que todas essas coisas que não pertencem à realidade do espírito possam ficar de lado, para que eu possa perceber a grandeza do amor de Deus, do Pai. E ele continua aqui dizendo: quero habitar em ti e não conhecer outras coisas, exceto a tua lei do amor. E quero achar a paz que criastes para o teu filho, esquecendo todos os brinquedos que fiz ao contemplar a tua glória e a minha. Brinquedos. Aqui, brinquedos é esta realidade que nós estamos criando de geração em geração, encarnação em encarnação, experiência em experiência. Então, a realidade criada por essa consciência que está separada do Pai, mas que está fazendo o processo de se lembrar quem é, para fazer o caminho de volta para esse Pai, para o Criador, ou seja, se fundir com a consciência do todo, este filho, ele criou os seus brinquedos. O que são esses seus brinquedos? Essa experiência que nós estamos criando aqui. Então, muitos falam que nós estamos sonhando. Então, o Filho de Deus, cada um de nós que temos essa consciência do Filho de Deus, é como se estivéssemos sonhando e criando experiências através desse sonho. Por isso que chama o despertar da consciência, que é quando este filho se dá conta de que o que ele está criando é uma irrealidade, é uma ilusão, porque ele já é tudo, ele já é a perfeição, ele já é a luz, ele já é a força, ele já é o poder, ele já é esse amor incondicional, então ele não precisa de nada.
Deus não precisa de nada e o seu filho também não precisa de nada. Então, toda essa historinha que nós estamos criando aqui, estamos criando porque não estamos conectados a esta verdade de quem nós somos. Então, por isso que chama o despertar da consciência, que é justamente quando você compreende que não existe a necessidade de todo esse processo que muitas vezes é dolorido de fazer o caminho de volta para casa. Este caminho de volta para casa, dentro desse processo de despertar, poderia ser feito de uma forma amorosa, mas na maioria dos casos ela é feita de forma dolorosa, é pela dor. Por quê? Já começa porque a gente nem acredita, na maioria dos casos, a maioria das pessoas, elas não conseguem compreender que elas são o Filho de Deus, o único Filho de Deus, a única consciência adormecida, fazendo toda essa bagunça, todo esse barulho, todo esse milhões de emaranhamentos de histórias, de realidades, de situações que poderiam ser evitadas se não fosse uma consciência adormecida. Então, é nesse processo que nós estamos de despertar da nossa consciência espiritual de Filho de Deus. Seguindo aqui a lição, ele diz: e hoje, ao cair da noite, não nos lembraremos de nada além da paz de Deus, pois hoje aprendemos qual é a nossa paz, ao esquecermos todas as coisas exceto de Deus. Então, olha o segredo aí. É você dedicar o seu dia de hoje a deixar de lado todas as questões da sua vida. A prioridade neste dia é o amor de Deus. É você, pelo menos, você testar, ficar um dia todo conectado com a sua mente no amor de Deus ou na plenitude divina, na felicidade divina, na luz divina. E aí, imagina um ser, um criador completo que criou todos os universos, que criou todos os planetas, todas as galáxias, que fez tantas formas diferentes de seres, que tem essa capacidade de criação tão grande e que criou tudo a partir de um amor que na nossa condição humana a gente nem consegue imaginar o que é esse amor incondicional. Então, procure neste dia tentar pelo menos a sentir o que pode ser este amor de Deus. E para você tentar pelo menos compreender este amor de Deus, significa que você precisa se desconectar daquilo que a gente chama de amor aqui na condição de humano. O amor da mãe pelo filho, o amor do pai pelo filho, o amor de um relacionamento. Isso não é o amor de Deus. É o amor condicional. Porque a mãe ama condicionalmente, ela mata pelo filho. Então, esse amor é um amor que tem condição. E o amor de Deus, ele é um amor que não tem condição. Ele ama. Ele simplesmente ama. Então, imagina você se conectando com essa forma de amor tão profunda. E para isso, você terá que deixar as coisas deste mundo limitado de lado. Então, faça o seu trabalho, faça a sua rotina, faça tudo o que você costuma fazer no seu dia a dia, mas procure não ter nenhuma forma de apego pelas situações que irão ocorrer no seu dia. Ou seja, não reaja aos acontecimentos. Entre em um espaço da sua mente de neutralidade. E uma das coisas que eu sei que pode te ajudar e que me ajuda muito é a respiração.
Então, uma forma da gente se manter em um centro do nosso ser é através da respiração correta, que é aquela respiração profunda. Inspira até encher o abdômen, encher o pulmão e depois solta tudo, esvaziando tudo. É uma respiração lenta e profunda. Essa respiração faz com que a sua mente ela esteja mais centrada. E esse centramento da sua mente te ajuda a pensar menos, te ajuda a não reagir por impulso, por exemplo. Então, talvez nesse dia de hoje, se você se comprometer ao desafio da lição, porque a gente precisa sim praticar a lição, a dica aqui é que você se concentre através do exercício da sua respiração. E claro, você também pode fazer afirmações do tipo: hoje eu estou priorizando a minha conexão com o amor de Deus. Hoje eu estou vivendo para perceber o amor de Deus. Hoje eu escolho sentir o amor de Deus. Hoje a única coisa que me importa é o amor de Deus. Então você pode criar frases. Eu criei essas frases aqui agora. Você pode criar frases que te ajudem a manter a sua mente neste foco. E, como eu disse antes, também a meditação. Então, medita. Medita de manhã, medita no meio do dia, medita à noite, medite. Busque se encontrar com esse lugar do seu centro espiritual através de exercícios como a meditação também. E uma coisa que eu digo para vocês é que quando a gente vai percebendo que este lugar que nós estamos vivendo, o planeta Terra, terceira dimensão, ele é um lugar temporário, é um lugar ilusório, significa que existem, mesmo dentro deste planeta, outros sistemas ou outras dimensões, outros campos que a tua consciência também está lá. Nossa consciência, ela é multidimensional. Significa que a consciência, ela existe em diferentes dimensões. Por isso que quando você faz exercícios como meditação, como uma respiração consciente, silêncio, jejum, você consegue acessar outros níveis de consciência. E muitas vezes você já vai perceber que o tempo nesses níveis de consciência não existe. Por isso que muitas vezes a gente entra num transe, por exemplo, durante uma meditação, que parece que passou milhares de anos e foram 5 minutos. Ou parece que foi 1 minuto e ficou lá 1 hora, 2 horas em um processo de meditação. Por quê? Porque a consciência, ela se elevou e ela se conectou com outro nível de consciência. Isso, gente, é muito real e é até muito fácil de ser percebido através, por exemplo, de jejum com meditação, que é uma coisa que eu faço e indico que vocês também comecem a fazer. Se você ainda acha confuso essa questão do tempo ser uma ilusão, da gente poder controlar o tempo através das nossas atividades. E quando a gente percebe isso, a gente também vai percebendo que a gente consegue manipular e controlar ou alterar outras situações da nossa vida através da nossa consciência. Então, aquela frase que diz que a sua mente é que cria a realidade, tá dizendo que é aquilo que você projeta é que está criando a sua realidade. E isso está totalmente ligado ao seu mental. Lembrando aqui que o mental nosso, ele é ligado à nossa natureza humana. E a consciência é a consciência que está conectado a tudo no universo. Então, para você atingir a sua consciência, você precisa trabalhar o seu mental. Então, é através do mental que você
percebe e você vive experiências transcendentais, por exemplo, sobrenaturais, enfim, que você consegue compreender que você não é o corpo, mas sim a consciência, o Filho de Deus, o Espírito Santo, a centelha divina, um ser de luz, um ser que não tem matéria, que não é matéria, é apenas luz ou energia, que é a mesma coisa. Então, percebe que esse processo e o livro Um Curso em Milagres, ele não dá todos os detalhes, ele não explica de uma forma que abrange conceitos como espaço, tempo, vibração, partículas, átomos, dimensões, estados de consciência. Ele não explica nada disso. Ele já vai direto ao ponto, que é o quebrar dos paradigmas e das crenças que nos limitam a compreender que nós somos apenas o Filho de Deus vivendo uma experiência aonde ele se desconectou da consciência do todo e ele pensa que ele é um ser separado. Então, o livro Um Curso em Milagres, ele já vai direto para o trabalho da unicidade, ou seja, unificar a mente que está separada, né? Separada por conta desse adormecimento, unificar essa mente com a mente do todo. Então, o processo do livro Um Curso em Milagres é a unificação da mente. E, para isso, a gente sim precisa fazer muitos outros processos. Então, se você só estuda o livro Um Curso em Milagres, você precisa também ter outros meios de estudos, onde você possa fazer exercícios, onde você possa fazer limpezas, onde você faça terapia, onde você descaracteriza essa consciência de paradigmas e de crenças que você criou, mas que não é real, que não é a sua natureza, que não diz quem você é de verdade. Então a gente trabalha o nosso mental para que a gente possa despertar a consciência, e isso é muito importante. Então eu tenho o livro, eu estudo o livro, mas eu tenho vários outros livros, várias outras técnicas, outros conhecimentos que, se eu não agregar aqui no meu estudo, no meu processo de despertar da consciência, eu sequer consigo compreender o livro Um Curso em Milagres, porque sim, é um livro que é desafiador o trabalho de entendimento desse livro. Então, por isso, a gente precisa dedicar mais tempo nessa desconstrução de tudo que a gente aprendeu até aqui e que nos afastou desse Filho de Deus, nossa essência, nossa verdade, aquilo que nós viemos aqui buscar, se reconectar. Então, nós nascemos nessa experiência aqui de planeta Terra porque nós estamos já fazendo esse processo de despertar, não é dessa vida. Nós já estamos fazendo esse processo de despertar da nossa consciência para alguns aqui há muitos milhares de anos, há muitas encarnações. Eu, por exemplo, há muitas encarnações que, inclusive, eu já me conectei com várias delas. Então, se você tá nessa busca, nessa vontade de despertar a sua consciência, de experimentar dessa divindade em você, é porque você já tá vindo em processos há muito tempo. Há muito tempo. Ou seja, não começou agora nessa vida, não, já começou há muitas encarnações passadas e às vezes há muitas experiências ainda mesmo fora do planeta Terra. Então esse espírito eterno que um dia adormeceu, ele vem nesse processo de despertar já há muito tempo. E olha que legal que neste momento nós estamos quase no fim de completar uma etapa desse despertar que vai nos tirar desta terceira dimensão. E esse é o propósito, é não ter que voltar mais para essa terceira dimensão. Eu não quero mais reencarnar na terceira dimensão, neste processo de fazer esse
caminho de despertar, de entender que eu sou filho de Deus. Não, se eu tiver que voltar, eu quero voltar como uma mestre que vai ensinar, que vai ajudar no despertar de outras pessoas. Mas eu gostaria muito de vivenciar uma outra experiência onde eu não precisava, por exemplo, de um corpo mais. Ou seja, um espírito que não precisa mais, que não necessita mais de um corpo para existir. Por que não? Não é? Não é esse o nosso processo? Então, humanamente falando, o nosso processo agora daqui para frente, uma vez que encontrou a luz não precisa mais de um corpo físico. Ela pode existir em diferentes dimensões, ser um mestre, ser um anjo, ser tantos outros seres que vivem, que fazem os seus trabalhos fora da terceira dimensão, em outras dimensões, ali ajudando no despertar da consciência de outros seres. Seres esses que estão na Terra ou que estão em outros planetas, em outras dimensões, aí por aí, que também está perdidinho, está aí adormecido e que está fazendo o mesmo caminho de volta para casa. Entende? Então, tudo que não se unificou ao todo, de alguma forma, está fazendo o seu trabalho de voltar para casa, de se unificar à fonte criadora. Esse é o nosso maior desejo. Ainda que muitas vezes a gente não entenda, esse é o nosso maior desejo, o de voltar para o todo, para a criação, para a fonte. O estado de sentimento de vazio interior responde isso. O vazio interior nada mais é a ausência da afetividade e da amorosidade do nosso espírito. Esse sentimento de vazio interior nada mais é do que a saudade de casa. E quem sente essa saudade de casa já está no processo de despertar da consciência, já está caminhando para chegar em casa. E nós chegaremos em casa um dia, com certeza. É para lá que todos nós estamos indo. Bom, diz aí nos comentários se fez sentido essa lição para você, se ficou alguma dúvida, curta esse vídeo, se inscreva no canal e eu volto com a próxima lição. Um grande beijo!